Este programa só fica legal com a sua participação. Então, querido ouvinte, não poupe esforço. Interaja conosco através do WhatsApp 98454-6008. Participe, dê a sua opinião, faça seus questionamentos, que com satisfação procuraremos nos esforçar para responder a todos. Nós estamos em plena Semana Santa e queremos que todos estejam plenos para celebrar a Páscoa do Senhor. Que esta festa seja transformadora em suas vidas. Hoje, com alegria, estamos recebendo o nosso companheiro de caminhada, o escritor Gladson, que irá trabalhar conosco o tema Dívidas na Terceira Idade. Você, de uma forma ou de outra, está envolvido neste problema. Escute as dicas do nosso companheiro, que com certeza muito ajudará na vivência deste problema. Agora são 12:17. Está no ar mais uma vez o programa Família de Caná, dessa terça-feira, 16 de abril de 2019. Boa tarde, Gladson. Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, ouvintes aqui da Costa Mira, programa Família de Caná. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, falando novamente sobre a questão financeira, né? Você sabe que em alguns lugares que eu vou, o pessoal me conhece como o cara das dívidas. Aí o Gladson vai lá e vai falar de dívida. Eu falo, não, gente, eu falo de investimento, eu falo de como economizar e falo de dívida também, porque eu acho que o pessoal está tão endividado, né? Vai falar de dívida. Aí começam a mandar perguntas e tal. E esse tema que a gente vai falar de hoje, né, que é dívida na terceira idade, foi uma pergunta que me foi enviada na minha página do Facebook, que é o facebook.com/economia em casa. E aí eu comentei com o Suede, ele achou interessante falar, e eu estava pesquisando, e o número de idosos que estão endividados, ele é assustador. Ele tem crescido muito nos últimos anos, e infelizmente é uma tendência, e a gente vai falar um pouquinho, porque se eu deixar na introdução, eu já falo tudo de uma vez, então vamos por partes. Ok, então nós vamos conversar um pouquinho. Boa tarde também a nossa querida amiga Aninha, que sempre nos auxilia aqui na técnica. Um grande carinho a gente tem por ela, né? Então vamos lá iniciar o nosso papo, né? O que leva, então, primeiramente, um idoso a se endividar, Grade? Então, são várias questões. Eu vou ler aqui só para você entender essa contextualização da pergunta que me foi enviada, que é uma idosa. Ela falou o seguinte: o Gladson, eu tenho 65 anos e com essa idade eu imaginei que depois de aposentada eu já estaria estabilizada financeiramente. Mas a realidade foi outra, acabei tendo que pegar empréstimo para ajudar meus filhos que estão desempregados e com isso eu me desequilibrei. O que eu faço? Foi a pergunta dela. Mas respondendo a sua pergunta, quando a pessoa se aposenta, devido a vários fatores, de acordo com a idade, fator previdenciário, etc., a renda da pessoa automaticamente ela já cai. Então, dificilmente uma pessoa se aposenta recebendo o mesmo que ela recebia. Então, obviamente, aí você já tem uma redução da forma que você vivia o seu custo de vida. Primeiro que nem todo mundo tem essa consciência. Então você imagina o seguinte, antes de aposentar eu ganhava 3 mil. Eu aposentei, meu salário caiu para 2. Eu consigo continuar vivendo como se eu ganhasse 3? Mesmo padrão, né? Não tem como. Então a primeira coisa que acontece. Então uma das coisas que eu falo, que eu já falei várias vezes no livro, é para a gente se planejar com relação a isso. Então eu já sei que quando eu aposentar, eu vou ter uma queda disso. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente reduzir o meu custo de vida, ou eu já estou pensando em alguma coisa para voltar esse padrão que eu tinha, uma renda extra, um freelance, um investimento. Mas e quando a pessoa já está endividada? Já, entendeu? Porque já as contas não param de chegar. de Todo forma- dia ela chega. E cada vez que chega, ela chega com valores, às vezes, até assustador. Verdade. Como é que a pessoa faz para poder dar uma guinada na vida dessa forma? Tem algumas pessoas que falam comigo assim, quando eu fui falar desse tema, até pela internet e tal, as pessoas falam, nossa, Gladson, que bacana, mas aqui, eu já estou endividado, meu filho, não adianta você falar do antes, não, porque infelizmente você chegou tarde, eu já estou com a dívida. Ué. O que eu faço? Então, vamos lá. Você tem que entender, primeiro, a decisão, ela é familiar. Você não vai tomar uma decisão sozinho. Então você vai ter que chamar toda a família que senta aqui, todo mundo, vem cá. Acontece que, igual eu falo com as crianças, eu tenho um projeto que eu ensino educação financeira para criança. Então eu falo igual eu falo com essa, olha, titio Gladson vai ensinar para você. Então você vai chamar a sua família e fala assim, olha, nós tínhamos uma renda X.
Hoje nós não temos. Então quer dizer que todo mundo vai ter que colaborar. Um vai cortar do banho, outro vai cortar da internet, outro vai cortar do transporte. Todo mundo vai ter que ajudar para a gente estabilizar de novo. Quer dizer que você vai viver sempre assim? Não, mas você tem que botar na cabeça que durante um determinado período, vamos supor um ano, as coisas vão ficar mais apertadas. Então você vai ter que, é o famoso, dar um passo para trás para dar dois para frente. Você vai ter um ano que você vai viver ali na ponta do lápis com tudo, para depois você voltar ao estilo de vida que você tinha. Qual que é o problema disso? Ninguém quer fazer isso. Alguém quer baixar do nível que ele vive? De forma alguma. Mas é uma coisa que é necessária se você já está endividado. Por quê? Existe uma modalidade de empréstimo, que é o chamado empréstimo consignado, que ele automaticamente ele desconta na folha de pagamento. Então não tem como você fugir dele. Isso é uma coisa que eu vou falar depois, os cuidados para você ter com isso. Mas se a sua renda abaixou, é o que eu falo no livro. Ou você diminui a despesa, ou você aumenta a receita. Se você não tem como aumentar a receita, meu querido, vamos apertar o cinto. Vamos afrouxar, vamos mudar a marca das coisas que a gente comprava, aquelas mais caras, vamos comprar mais barato. E vamos todo mundo aos pouquinhos. Não tem como fazer de outra forma. Mas eu tava até te perguntando isso também, porque eu não consigo essa metodologia. Nossa, Mas a teoria, Vicente, ela é sempre diferente da prática. A teoria é linda, né? O Gladson chega e fala, nossa, que bacana, e vai pôr na prática. É mais complicado. Requer um exercício diário, requer sacrifício. É engraçado que essa questão de ser metódico, né? Metódico nesse processo é que eu acho difícil. Existem várias coisas que você deve fazer. Por exemplo, estava chegando aqui na rádio agora, o Vicente viu eu chegando de moto. E aí, tá chovendo, você com capa de chuva, aquela confusão toda, você tem que tirar. Você chega aqui na rádio, você tá com aquele cheiro de capa de guarda-chuva, aquela coisa que porque é da capa. Enfim, você acha que eu gosto de fazer isso? Eu não preferia estar dentro do meu carro, de um aplicativo de transporte, eu vim de táxi, etc. Mas é a minha realidade. Eu sei que para a minha realidade, eu tenho que fazer isso porque eu não dou conta de fazer de outra forma e a moto me ajuda a economizar. Então, essa é a diferença da teoria para a prática. Você, pô, Gladson, você coloca na prática, você faz? Claro que eu faço. É o que eu estou falando agora. Dá trabalho? Claro que dá. Eu adoraria estar vindo para cá de Mercedes, como a Aninha deve ter vindo, o Vicente veio de Ferrari, etc. Mas não é assim que funciona. É meio complicado isso. Eu fico falando, porque eu nunca fiquei folgado financeiramente. Sim. A vida inteira foi igual colarinho de como é que chama aquelas mulheres lá dos anos 60, aquelas cinturinha fina. O meu colarinho não é igual de palhaço, né? Não é folgado. Mas toda a vida eu vivia apertado. Vivi medindo a farinha, fubá, né? Nunca tive essa folga. Mas eu também nunca consegui ser metódico. Nunca consegui. Isso tem que ter É um exercício assim, diário, Vicente. É um exercício que a gente tem que fazer. E, como eu estava falando do trabalho que eu faço com as crianças, é exatamente por causa disso. Nós não fomos ensinados a ter educação financeira. Ninguém falou para a gente como é que faz, não teve uma matéria, não teve uma disciplina, não teve nada. A gente simplesmente caiu no mundo, opa, agora você tem seu dinheiro, se vira que você tem conta para pagar. Infelizmente, como a nossa geração não teve isso, a gente tem muito mais dificuldade de ser metódico com relação a isso. É uma coisa meio que cultural, que é o que eu estou tentando quebrar, ensinando educação financeira para a criança. Mas é uma coisa que a gente realmente tem essa dificuldade e para o idoso ela vem um pouco mais. Porque existe ainda os fatores psicológicos relacionados a isso. Foi a pergunta que me foi enviada. Você imagina que você trabalhou a vida inteira, ralou para burro aquela questão toda, opa, agora aposentei e vou viver minha vida. Não, agora você não tem dinheiro para nada. Poxa, imagina a cabeça da pessoa com relação a isso. Então é por isso que assim, é o que eu digo, você não vai deixar de fazer muita coisa. Mas você tem que planejar o que você vai fazer e fazer de acordo com a sua realidade. Se você pode passar férias lá em Porto de Galinhas, em Cancún, ok. Se você não pode, você vai passar aqui no interior, alguma coisa assim, mas você vai ter que fazer de acordo com a sua realidade. O problema é que as pessoas não querem fazer isso. Por isso que está trazendo de volta os aposentados ao mercado de trabalho, não é isso? Sim, exatamente. É muito comum, só para falar, complementando aqui, porque falo de várias coisas ao mesmo tempo, eu acabo perdendo. Mas voltando aqui rapidinho. Só para explicar por que a renda cai. Todo ano, as pessoas acham que você tem um aumento todo ano. Na verdade, você não tem um aumento. Você tem uma reposição salarial, que são das perdas do ano anterior. Aí o Gladson começou a falar difícil. Não, vou explicar rapidinho. Tudo que você consome,
durante um ano ele aumenta, a gente sabe disso, aumenta a batata, aumenta o pão, aumenta o leite, aumenta tudo. Isso é considerado a inflação, que é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então imagina que, por exemplo, em 2018, se eu não estou enganado, a média foi de 4,5%. Então tudo que você consumiu aumentou 4,5%. Só que o salário do aposentado, geralmente ele aumenta 1, 2, 3%. Ele não aumenta sequer para cobrir esse custo que você teve. Ou seja, o poder de compra cai. Praticamente todo ano o poder de compra vai caindo. Então, por isso eu estava vendo algumas reportagens de aposentados que diziam assim, olha, quando eu aposentei, eu ganhava 7 salários mínimos. Hoje eu ganho 3. Mas por quê? Exatamente por isso, porque as coisas aumentaram, o salário não aumentou nessa mesma proporção. Isso é um outro fator que a gente tem que levar em consideração com relação ao aumento da terceira idade. Agora até esqueci a pergunta que você fez. Eu fui lá, voltei. Eu estava falando, é o motivo dos aposentados voltarem ao mercado de trabalho. Ele aposenta, mas ele tem que continuar trabalhando, então, exatamente. Porque não consegue sobreviver. Ele tem que aumentar a renda dele, então ele acaba voltando ao mercado de trabalho para aumentar a renda. Aí tem mais um fator que ele é, digamos assim, começou a acontecer em meados de 2010, nessa década para frente, que é o idoso que toma conta da família, e quando eu digo a família, não é só o seu companheiro, ele continua tomando conta financeiramente dos filhos e dos netos. Porque o filho que deveria suprir isso, ele não está conseguindo vaga no mercado de trabalho. Então o idoso, ele assume a função de provedor da casa, inclusive dos filhos e dos netos. Aí que aquele salário que já não dava nem para os dois, agora são 4, 5, 6. Então ele acaba tendo que voltar ao mercado para suprir isso. Há alguns casos que eles conseguem, porque foi uma geração, eu tenho certeza que você sabe disso, que trabalhou muito, botou muito, assim, trabalhos braçais, etc. Meus pais, meus avós, eles trabalharam pra caramba. Então, eles têm um reconhecimento no mercado. Então, às vezes as pessoas até gostam, falam assim, não, o idoso ele é muito responsável, etc. Mas nem todo mundo consegue, até porque o mercado de trabalho realmente não está essa maravilha, a gente sabe disso. E também tem outros fatores, só um parênteses nisso que você falou, tem um outro fator também, que é o fator da gente não resistir mais àquele trabalho que a gente fazia. Com certeza. Por questão de força, por questão de saúde, saúde, por questão... Você imagina os trabalhos pesados de construção civil, de mecânica, etc. A pessoa não tem a vitalidade que ela tinha com 20, 30, até 40 para fazer de novo com 60, 70. Com certeza. Não tem jeito. É por isso que em alguns casos ela consegue, outros casos não. Nos casos que a pessoa consegue, então ela vai ter novamente aquela renda, mas ela tem um gasto extra, que é exatamente o que eu falei dos filhos, dos parentes que não conseguem. Então, as pessoas que não conseguem, aí é o que eu falei do empréstimo, elas vão recorrer a empréstimos. E aí é um problema muito complexo, porque imagina, por exemplo, uma pessoa tem uma dívida de, vamos supor, R$9.000. A pessoa faz as contas lá, pô, eu tenho R$9.000 de dívida aqui, meu salário não está dando, eu ganho só 2.000 e eu não vou conseguir, o que eu faço? Aí liga aquela pessoa naquele telefone que você sempre atende, olá Vicente, nós temos um crédito consignado de R$10.000 para você, agora 24 horas na sua conta. O que você faz? Opa, 10.000 aqui, pum, fui lá e peguei. Só que, e os juros em cima disso? Aí você tem 30% da sua renda comprometida com esse empréstimo. Aí imagina, a pessoa tem R$2.000 por mês e ela não consegue viver com R$2.000, é por isso que ela está endividada. Agora ela não tem mais 2.000, porque ela comprometeu 30% dessa renda, R$650 mais ou menos. Então agora ela tem 1.350 para fazer as mesmas coisas. Ela vai conseguir? Não. Com mais dificuldade. Vai virar bola de neve de novo. Na verdade, o que ela fez? Ela simplesmente empurrou a dívida para frente com juros. Tenha muito cuidado se essa for a sua opção. Tome bastante cuidado, faça as contas, veja quanto que você precisa no mês para ver se realmente isso é uma opção viável para você. É como eu disse, a gente tem um programa chamado Família de Caná e obviamente a gente sempre fala muito da família. Isso é uma coisa que tem que ser conversada em família. É uma coisa que todos têm que ajudar. Orçamento familiar, doméstico, todo mundo tem que sentar numa mesa, assim, para aqui, vamos sentar aqui, todo mundo, a gente vai ter que resolver isso aqui junto. É responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade de um só. Mas não é fácil levantar dinheiro não, né? não é fácil arrancar dinheiro da pedra, né? Não é fácil não, né? Não mesmo. Só aproveitando aqui, Vicente, mandar um beijo para a Elisângela, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado pela participação aí. Isso.
Outra coisa, esse fato do idoso dar apoio aos filhos, esse é um dos fatores que faz o custo dele ficar alto? Na verdade, isso é quase que um fator assim, primordial que está acontecendo, que a gente não via isso em outras épocas. O idoso ele teve que assumir essa função porque o filho não conseguia. E aí a gente tem que ter muita calma para se discutir isso, porque assim, existem vários fatores, cada caso é um caso, eu não posso falar aqui especificamente de todo mundo, mas você imagina que se você é um idoso, provedor da casa, e você vai assumir a função de prover muito mais pessoas do que você dava conta, aquela situação vai embolando, vai embolando, vai embolando. Existem casos ainda que o idoso ele pega empréstimo para ele e ainda pega para o filho, ou pega para ele e pega para o neto. Você imagina como é que a conta vai ficar. Aí a observação que eu faço é sempre essa. Se você é o principal provedor da casa, ninguém dos outros estão conseguindo fazer isso. Se você não der conta, quem vai fazer? O que vai acontecer com essa casa? A falência vem, né? A falência vem É de alguma necessário forma. tomar muito cuidado com relação a isso. A responsabilidade já é dele. Ele está carregando aquilo nos ombros. Com muito mais gente, ele vai assumir uma responsabilidade ainda que não é dele. Para essa família ela começar a ter dificuldades sérias, é um pulo. É por isso que eu disse, vamos buscar soluções alternativas. E eu falo isso muito no meu livro. Qual que é a solução alternativa? Imagina que essa família, que a gente está dando exemplo aqui, tem um carro. Coloca esse carro para rodar de aplicativo. Alguém da família, tem um monte de gente parada, não tem? Alguém pode fazer isso. É uma grana que está entrando. Se alguém tem alguma habilidade para fazer alguma coisa, seja uma costura, um crochê, sei lá, acho que eu já falei desse exemplo aqui. Tem um amigo que descobriu depois de velho que ele tinha talento para transformar pallet em móveis. Então assim, as pessoas vão se virando. Aí eu pergunto, vocês estão se virando como? Estão continuando deixando tudo na mão de um? Esse uma hora não vai dar conta. É. Fica pesado para um só, é por isso que eu disse. A família ela é fundamental para isso. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Se não for assim, não dá. Mas ainda tem o parente ainda. Quando a família não tem número suficiente de membros, por exemplo, papai e mamãe só, tinha um filhinho, né? O filhinho casou, foi embora, foi para longe, foi para a Europa, por exemplo, sim. foi morar na Europa. Papai e mamãe, como é que se vira? Tem só papai e mamãe, eles têm ali uma aposentadoria, uma pensão, seja lá o que for, e eles vão ter que se virar com aquilo. Aí é o que eu falei. Aí eles vão ter que pensar o quê? Qual que é o nosso custo mensal? Parece óbvio você falar isso, mas muitas pessoas que eu converso, eu pergunto assim, ô Vicente, não precisa falar isso não, obviamente, também é só um exemplo. Ô Vicente, quanto você ganha? O cara fala assim, sei não. Eu falei, peraí, como que você não sabe quanto você ganha? Não tenho ideia, até porque quando cai na minha conta lá, o banco já tira uma parte que eu estou devendo, tem um cheque especial. A pessoa não tem ideia nem de quanto que ela ganha. Aí se eu perguntar assim, quanto você deve? Eu falo assim, aí que eu não sei mesmo. Então você as suas contas elas têm que ser transparentes. Eu não vou, cada caso é um caso, então tem pessoas que eu indico uma planilha do Excel para fazer bonitinho, para a pessoa entender o que ela está devendo, juros sobre juros, aquela coisa toda. Tem pessoas que eu falo simplesmente, pega um caderninho aqui, do lado direito você vai colocar o dinheiro que entra, do lado esquerdo você vai colocar o dinheiro que sai. Mas algum controle você tem que ter. Porque a maioria das pessoas, por incrível que possa parecer, no ano de 2019 não tem esse controle. As pessoas não têm ideia do que elas têm na conta e quanto que elas estão devendo. Obviamente, elas não têm nem ideia se está sendo cobrado o que é de direito ou se não é, se está juro abusivo ou se não está, porque ela não tem controle nenhum. Então a gente tem que fazer isso. E com o idoso não é diferente. Você vai buscar uma forma de controle disso. Seja no Excel, no computador, no celular ou no seu caderninho, não importa. Mas que você tem que ter um controle disso, você tem. Muito bem. No caso do aposentado, um dos itens que a gente separou aqui para a gente conversar, o que é esse fator previdenciário que... Eu não sou muito especialista nessa questão previdenciária, não. Mas pelo pouco que eu pesquisei, isso depende muito com relação à idade que você aposenta. E é até um pouco complicado a gente falar isso, porque a gente nem sabe se a previdência vai mudar, né? Mas assim, pelo que eu vi, é porque dependendo da idade que você se aposenta, então esse fator vem e ele tira um pedaço da sua renda. Então você não aposenta com totalmente o que você ganhava. Então se você ganhava, por exemplo, 4 mil, devido a isso você vai ganhar aí 3.500, 3, 2.500, alguma coisa assim. Depende de qual idade que você apresenta, mas eu não sou muito especialista na área previdenciária, não. Ok, muito bem. No caso dos idosos,
O que ele tem que fazer para se proteger e não cair em dívida? Para o idoso, ele vale uma regra que vale também para o jovem, para o adulto, que eu falo bastante, porque é uma coisa curiosa, a idade, a longevidade da pessoa ela está aumentando. Então, o idoso ele está atingindo aí 60, 70, 80 anos rapidamente. E é óbvio que essa pessoa ela quer consumir também. Então ela quer sair, ela quer viajar, ela quer passear, etc. O idoso ele está muito ativo. Aquela figura da vovó fazendo tricô em casa é uma coisa muito rara de se ver. As pessoas elas querem. E aí você cai nas mesmas armadilhas que o mercado tem para a pessoa adulta, ela tem para o idoso. Então há idosos que eu converso que eles têm compulsão por compra. Você, pô, mas nessa idade, eu falo assim, gente, não tem idade para isso, não. Então você cai naquelas armadilhas do mercado do mesmo jeito. Você tem que ter um celular de última geração. Eu tenho por quê? Da onde está escrito que eu tenho que ter? Ah, porque a sua amiga tem. Eu falo assim, e daí? Que minha amiga tem? Por que eu tenho que ter? Então você acaba comprando, é o que eu digo, você acaba comprando coisas que você não precisa para agradar a gente que você nem gosta. Isso é muito comum. Então o idoso ele tem que preocupar com isso também. Eu estou comprando, realmente eu preciso? Né? A gente dá um exemplo de várias coisas. Eu dei do celular, de sapato, é muito comum. A pessoa tem 35 sapatos. Não, mas eu preciso de um bege com tirinha amarela. Mas por quê? Porque esse não tem. Mas quanto você tem lá que você nem usa, que usa uma vez só? Isso é muito comum. Então, assim, se você precisa de alguma coisa, você olha, eu preciso por quê? Eu preciso porque a sola do meu sapato está desgastada, realmente eu preciso. Beleza, então você precisa. Eu preciso porque eu tenho um casamento para ir e esse sapato não combina com o meu vestido. Opa, você realmente precisa? Entendeu a diferença? Claro. Se você tem condição de comprar, ok, Ani, mas se você não tem... Mandar um abraço aqui também para Maria da Conceição, São Gabriel, que está ouvindo a gente aqui. Obrigado pela audiência. Aqui, eu queria perguntar ao senhor uma outra coisa. As instituições financeiras, elas não têm receio de emprestar dinheiro para um idoso que já está no final de vida e que pegou um empréstimo para pagar de 12 vezes, aí ele pode sofrer um infarto no caminho, pode ficar... Ela não tem um receio de fazer esse empréstimo? Ele é calculado pelo risco que a pessoa oferece. Então, se, por exemplo, uma pessoa que tem restrição do SPC ou que já tem vários financiamentos, ela vai tentar um empréstimo, aquilo vai bater e falar assim, pô, o risco dessa pessoa não me pagar é muito alto. Então, o idoso, ele tinha anteriormente, né, agora não sei nem se aplica mais, ele tinha uma tranquilidade para as financeiras, por quê? Porque o cara já se aposentou, a pensão, o salário dele vai cair todo mês, ele não corre o risco de desemprego, então teoricamente é um empréstimo ali tranquilo de se oferecer. Já não está tanto assim. Por quê? Porque exatamente por isso que a gente está comentando. O idoso já não está com essa estabilidade financeira, mas curiosamente essa oferta de crédito ela não tem diminuído, pelo menos para as pessoas que eu falo, como eu te falei, sempre aquela ligação, fala assim, parabéns, você foi sorteado, e nós temos um crédito aprovado para você de 10 mil, aquela coisa assim. Ainda não sei por que eles continuam com isso não, porque está mudando um pouco. Como eu falei, o idoso pega o idoso pelo pé, né? Nós vamos dar umas notícias aqui lá do canal, interrompendo o nosso bate-papo aqui, né? A família de Caná está muito triste com a morte do nosso amigo Aristides, Tidinho, ocorrido no dia 12. O Tidinho era nosso companheiro nas atividades lá no Caná, tocava violino conosco nas celebrações, era muito querido por nós. Nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno e solidário à família do Tidinho, à sua esposa Lúcia, nossa amiga, e aos seus filhos. Né? Foi uma grande perda da família de Caná. Lembramos que no último fim de semana de abril agora, terá o encontro de adolescentes lá no Caná. Nós convidamos a todos os adolescentes que nos ouvem a participarem. É um momento de grande crescimento, alegria e diversão. Não deixe para a última hora, façam a sua inscrição pelo site www.familiadecaná.com.br ou pelo telefone 3462-9221 no horário comercial. Agradecemos a todos que participaram do Café com Maria no último sábado lá na família de Caná. Que as graças deste momento sejam sentidas em suas vidas. E nós convidamos a todos para estarem conosco toda quarta-feira, às 20 horas, lá na Capela do Caná, para rezar, louvar, né? É um encontro aberto a toda a comunidade.
Venham louvar conosco. E está aproximando a nossa feijoada. Dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Você pode dar de presente para sua mamãe esse momento agradável lá na família de Caná. Em família, né, Vicente? Isso, é uma família, né? Reúne a família, leva a mamãe para comer uma feijoada lá na família de Caná. Eu tive na do ano passado, é muito boa, gente. Isso, a família de Caná está todo ano fazendo essa feijoada. É um momento muito agradável, muito bem organizada a feijoada da família de Caná. Com apenas uma doação de R$25, você pode comer à vontade feijoada, né? Repetir várias vezes, ok? E participar lá dos brindes, né? Ouvir uma música ao vivo, né? As sobremesas que são uma delícia, tá ok? De meio-dia às 16 horas do dia 11 de maio, lá na família de Caná, na rua Henrique Gossex, número 80. Você pode adquirir o seu ingresso lá na hora. Você pode também, pelo telefone 3462-9221, também requisitar o seu ingresso lá, né, para a família de Caná. Ok? Vai ser um prazer recebê-lo. Dia 11, então, meio-dia até às 16 horas. Ok? Vou mandar um abraço aqui, Vicente, participações pelo Zap. Muito obrigado para você que está nos enviando mensagem. Infelizmente não dá tempo de ler toda. Eu estou olhando o relógio aqui, acho que falta só 5 minutos para acabar. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu já falei isso tudo, tem meia hora que eu estou falando aqui. Mas um abraço, um abraço para a Fátima Butinholi, que está aqui. E eu separei essa mensagem aqui que eu achei interessante, da Maria da Conceição, e ela fala o seguinte, que ela trabalha no comércio e que ela atende de avô e avó que está com o nome no SPC por ajudar os filhos e netos é muito grande, é exatamente o que a gente estava comentando agora, né? Não tem jeito. Mas a gente não consegue, a gente mesmo apertado, a gente não consegue ver filho passar a ter. Ah, sim, claro, com certeza. É um erro, até o Cláudio falou com a gente há um tempo atrás, o grande erro dos pais foram esse, né? Né? Mesmo a Aninha estava conosco aqui, justamente de querer não deixar os filhos sofrerem. Né? Então vamos começar a encerrar. Considerações finais, cara. Eu não estou acreditando que já acabou ainda, mas tudo bem. Mais uma vez, obrigado. Então, Vicente, a gente está sempre à disposição. Lembrando que se você mandou sua mensagem ou se a gente não conseguiu responder, você pode deixar lá no Facebook, na minha página, que eu sempre respondo dentro do possível, né? No facebook.com/economia em casa. Os vídeos, principalmente esse aqui também, que a gente está passando aqui agora, eu coloco na minha página do YouTube, que tem o mesmo nome, que é Economia em Casa. E essa musiquinha que vocês estão ouvindo no fundo aí foi uma musiquinha que eu criei com esse tema aí de finanças, de uns depoimentos que a galera passa para mim, dos apertos que ela passa, e tá lá na página do YouTube também para você curtir. Ok. Então assim, nós encerramos mais um programa Família de Caná. Convidamos você, querido ouvinte, para estar conosco novamente na próxima terça-feira, 12h15, nas ondas milagrosas desta Rádio Santa Gospel Mira 105.7. Agradecemos a Aninha, os trabalhos e apoio na técnica. Queremos que todos tenham uma ótima e maravilhosa Semana Santa, uma feliz Páscoa, que o Senhor ressuscite de verdade em seu coração. E nós desejamos a todos saúde e paz.